Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Quem tem alguém que enfrenta um vício em droga ou uma doença psiquiátrica na família, sabe que nem sempre é fácil. Para muitas famílias, o mais difícil é convencer aquela pessoa, aquele doente, aquele dependente químico, que é preciso se internar. E é aí que entra o internamento compulsório. Sempre para trabalhar de manhã, olhava aquele sol brilhando, nem ligava pro sol. Mais um dia normal mesmo. E agora? Ia trabalhar, agora não, agora é... Quando amanhã de manhã que eu acordo, amanhã vejo aquele céu limpinho, sol brilhando, até gosto de ver. A vida tá mais colorida? A vida tá mais colorida, com certeza. O desabafo é de um rapaz que está aprendendo a viver longe das drogas. A dependência começou há 5 anos. Uma batalha para ele e para a família. Foi depois de quase perdê-lo que a mãe tomou uma decisão difícil e importante. Internou o filho contra a vontade dele. Não é fácil, é uma situação muito triste, degradante pra gente, sabe? Mas é preciso. Então a gente tem que passar pelaquela dor para na frente a gente poder dar um alívio pro coração da gente, porque é muito complicado. O chamado internamento compulsório é feito com autorização da justiça e sem o consentimento do paciente. Segundo os médicos, é necessário nos casos em que os pacientes, dependentes químicos ou com problemas psiquiátricos, correm risco de vida. Precisam ser retirados do convívio social para a proteção deles e da própria família. Nessa clínica, em Curitiba, alguns dos pacientes chegaram nessas condições. O paciente, quando necessita de uma internação compulsória, ele está num estado de crise. É um paciente que normalmente perdeu a capacidade de julgamento, de identificar o que é melhor para si. Então esse paciente, ele precisa do apoio da família, para que a família, em conjunto com ele, encaminhe os melhores tratamentos, encaminhe as melhores situações para, naquele momento, acolhê-lo. Depois do período mais crítico de desintoxicação, eles começam a participar das atividades. São 18 aulas diferentes, como a de musicoterapia e trabalhos manuais. O atendimento é particular ou por convênios. Quem chega pelo internamento compulsório só recebe alta quando a equipe de médicos decidir que é a hora certa. Nossos pacientes, em média, ficam 25 dias internados, né? Tudo vai depender da patologia, mas a nossa média é 25 dias. À medida que vão saindo pacientes, nós vamos tendo novas vagas. Então, quando nós não temos vaga disponível, a gente trabalha com lista de espera. E ainda sobre essa questão da internação compulsória de dependentes químicos, a gente conversa ao vivo com a repórter Luísa Vaz. Bom dia, Luísa. Quando a família opta pelo internamento compulsório, as chances de recuperação são as mesmas, já que o dependente, o doente, não quer esse internamento? Bom dia, Gisele. Olá a todos. Tudo isso depende do estado clínico desse paciente, sendo essa internação voluntária ou não. É sobre isso que eu converso agora com o psicólogo, com o psiquiatra, doutor Hélio Luiz Mauer. Doutor, qual é a principal diferença entre essa internação compulsória, a voluntária e a involuntária? Em primeiro lugar, vamos deixar claro, a internação não é necessariamente uma forma de atendimento generalizada. A internação por si só já é extraordinária. E ela implica nessas 3 possibilidades. A voluntária é, por incrível que muitas pessoas imaginem, de quando o paciente busca o serviço, e isso na nossa clínica única nós temos isso frequentemente, as pessoas chegam. Eu me lembro de um caso em que a pessoa desceu do ônibus, que nós estamos na Marechal Floriano, desceu do ônibus e entrou na clínica com sua maletinha e disse: eu quero me internar. Poucas pessoas imaginam que isso exista, mas existe. Essa é a voluntária. A involuntária é quando alguém, por exemplo, da família, percebe que a pessoa precisa de ajuda, seja por que motivo for. Você falou em situação clínica, depois provavelmente podemos entrar em mais detalhes, mas essa é a situação. A família percebe, a pessoa não tem condições de perceber, de ter o que nós chamamos de visão de si mesmo e é internada por indicação da própria família. E a família se responsabiliza pela internação. E a compulsória? E a compulsória nada tem a ver conosco na área médica, é uma decisão judicial
não é? Aliás, não é muito nova também. Nós já conhecíamos a ideia de internação por decisão judicial. É algo mais ou menos com a compulsória. O que é a compulsória? É quando não existem pessoas da família, o próprio paciente não tem condições de decidir se quer ou não quer, ou seja, ele não tem a capacidade de julgamento, de crítica em relação ao seu estado, então o Poder Judiciário é chamado a intervir para internar. Nesse caso, como é que funciona essa questão dessa internação quando o paciente é encaminhado para o SUS ou quando ele tem algum tipo de condição, pode ser encaminhado para convênios ou até mesmo para atendimento particular? Qual é essa diferença? Na verdade, não existe diferença. A diferença está, por exemplo, em que essas pessoas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem ninguém, consequentemente, provavelmente não tem convênio, não tem condições financeiras. Aliás, uma coisa extremamente importante, nós temos, muitas vezes, não são pessoas que provêm de meios, vamos dizer assim, depauperados ou coisa parecida. A própria doença levou essas pessoas a estar vamos dizer assim, na periferia da sociedade. Consequentemente, não existe situação econômica para outras formas a não ser internado pelo SUS. Mas a doença, a questão, o problema é o mesmo, seja aonde for. Tá certo, é um assunto que realmente rende bastante conversa, né, doutor? E sobre isso a gente consegue estender muito esse assunto, mas é um assunto importante, um assunto sério que envolve toda a sociedade. Soler. Tá certo, obrigado. Obrigado, Luísa. Bom dia, bom trabalho.